Meu querido amigo, eu quero conversar com você um pouco sobre um assunto que vai interessar não só você, mas a toda a humanidade. Essa que é a verdade, porque é uma questão muito atual. E eu quero ler um texto para essa reflexão que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, de 10 a 16. Diz o texto: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não acabou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Meu querido, estamos diante de um texto que nos revela uma realidade não muito longe de nós, neste tempo de pós-modernidade, século XXI. E quero falar sobre um tema muito atual que tem sido de uma realidade urbana, muito urbana, uma síndrome que tem afetado um sem número de pessoas neste país, enfim, no mundo, que é a depressão. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. E essa palavra ela pode ter muitas acepções, como geografia, geologia, anatomia, mas nesse caso ela tem um significado de uma crise econômica. Nada que qualquer brasileiro não conheça o suficiente. E em psicologia e psiquiatria, esse termo tem uma diversidade de aplicações também. Embora na Bíblia não encontremos essa palavra escrita na sua forma literal, os vários tipos de estados mentais e emocionais por ela caracterizados, podemos observar em alguns textos bíblicos. Por exemplo, em Salmos 23, capítulo 4, quando o salmista Davi diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui a ideia da depressão fica mais clara. E muitos personagens, queridos, muitos personagens bíblicos, aqueles que trouxeram a fé até nós, tramitaram por este vale. Amados, e alguns deles não conseguiram nem sair e nem conseguiram voltar. E cabe uma pergunta: por que não conseguiram voltar? Por que não conseguiram elaborar tão absurda situação na sua vida? Por que não puderam dizer, como disse o salmista Davi no versículo 4, não temerei mal algum, porque tu estás comigo? Há que saber uma coisa, queridos: sem Deus o abismo da depressão nunca chega ao fim. Estar em depressão é estar, como dizem alguns, de baixo astral. Mas
Qual seria a interpretação mais acertada desse termo? Em que estado se encontra uma pessoa que está depressiva? Geralmente essa pessoa encontra-se com o seu humor profundamente melancólico, com o seu humor profundamente triste. É a maneira mais precisa de um forte abatimento de espírito. O evangelista Mateus, em seu capítulo 26, 38, faz uma narrativa da situação vivida por Jesus, quando ele próprio revela a sua interioridade gravemente depressiva, a ponto de dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. E precisando de companhia nesse momento, ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. O mestre, naquele momento, queridos, necessitava de companhia e não escondeu essa necessidade. E vemos aí o próprio Redentor em sua encarnação, vivendo a experiência humana, dando seus primeiros passos nesse citado vale da sombra da morte. Mas, queridos, talvez você diga: poxa, pastor, você está sendo herege em dizer uma coisa dessa, dizer que Cristo ficou depressivo, ficou com depressão. Amados, Cristo não fugiu de nenhuma das suas responsabilidades de assumir a condição humana. Ele será divino, mas também era humano. Se ele não fosse, se ele não passasse por essa situação tão absurda que é a depressão, ele jamais poderia saber o que seria carregar nos ombros o pecado de cada um de nós. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. E podemos ver através desse texto que lemos que a morte amedrontou até mesmo o próprio Cristo. Talvez você me pergunte: pastor, por que falar em depressão? Amado, eu estou tranquilo em falar em depressão, porque esse mal é um mal do século, que tem afligido inclusive o povo de Deus. Muitas pessoas, pasmem, crentes, nesse momento que você está ouvindo, que você está vendo esse vídeo, encontram-se em depressão, estão jogados num quarto escuro, sofrendo. E você, amigo, amiga, você que está vendo este vídeo e por acaso passa por um momento de depressão, eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré está aí ao seu lado para te socorrer. Clame a Ele e Ele não vai deixar de te atender. Ele vai te ouvir nesse momento e vai te libertar dessa situação agora. É a oração que eu faço nesse momento por você. E em psiquiatria, a depressão refere-se a uma síndrome clínica. Isto é uma doença, gente. Não podemos brincar com isso, apesar de sermos cristãos. Porque a depressão é um conjunto de sintomas que consiste no rebaixamento do estado de ânimo de uma pessoa, onde ele se encontra depressivo. Apresenta uma pessoa nessa situação grande dificuldade de articular pensamentos, tem também retardamento para as suas ações, e sem falar na drástica redução do sentimento de autoestima. E a depressão em graus avançados, eu quero chamar a sua atenção para isso. A pessoa pode ser levada até mesmo ao suicídio. Sabe por quê? Porque no estado depressivo, muitas vezes, a pessoa perde o seu senso de valor pessoal, né? Quando até alguns dizem: o que eu valho? Para que existir desse jeito? Então, a pessoa perde a noção do valor que ele tem como pessoa, como gente, né? Principalmente como filho de Deus. Esquece que tem um Deus que cuida dele. Meus queridos, o salmista Davi, no Salmo 42:5, ele se dirige à sua interioridade e faz uma pergunta à sua própria alma. Ele pergunta: por que estás abatida em mim, minha alma? Dentro de mim, né? Ele diz: por que perturbas você, minha alma? Espera, pois, no Senhor. Então, querido, você precisa esperar no Senhor. Você precisa contar com a ajuda de Deus nesse momento. Há muitas pessoas afligidas por esse mal porque não têm esperado na providência do Senhor. E a depressão, amados,
por um motivo de sofrimento pessoal na sua obra e no reino de Deus. Ela pode acontecer também. No ministério cristão, a depressão não foi uma experiência estranha aos profetas e aos apóstolos. Os próprios patriarcas passaram por isso. Vejam que em 1 Reis 19:34, o profeta Elias, por meio de uma mulher, aliás, por medo de uma mulher chamada Jezabel, que o teria ameaçado de morte, ele corre e entra na caverna da depressão, né? E chega a pedir a morte. E Jonas, quando convocado para ir pregar em Nínive, quase que em um apelo, ele pede a morte a Deus. Mas ali o desfecho foi outro, pois Deus, em sua infinita graça e amor, salvou aquele povo ao invés de puni-los, como Jonas esperava. Por isso Jonas ficou com raiva, porque ele sabia que aquele povo era mau, a ponto de fisgar os seus prisioneiros de guerra numa estaca pontiaguda, né, e deixá-los ali morrer. Mas eu quero te dizer que não obstante estarem depressivos, aqueles homens puderam contar com a ajuda e com a presença de Deus nas suas vidas. E sem falar em Jó, que mergulhou na mais profunda das depressões, ele viu sua existência percorrendo caminhos de dor, de angústia, de abandono, de rejeição. E também o desestímulo sendo induzido a ele por sua própria mulher, que bancou a louca. E ele, por amor ao seu Deus, não escondeu isso. E disse: tu falas como uma louca. Né? E por manter-se fiel a Deus, Jó conseguiu sair daquela situação de absurdificação através da sua confiança, da confiança que o poder de Deus conferia a ele e inspirava em sua vida. Quando o salmista se dirige à sua própria alma perguntando, né, por que se abate dentro de mim? Isso como significa, gente, que a sua depressão foi considerada por ele e foi coerente à sua postura de reconhecer que ele estava depressivo e teria que buscar a ajuda de Deus para a cura. Amado, por isso, não queira bancar o super-herói dessa história. Reconheça-se doente. Reconheça-se depressivo. Reconheça que você está carente de ajuda. Veja que Jesus falou: olha, ficai aí e vigiai comigo. Nós precisamos de companhia, precisamos de ajuda. Peça socorro ao Deus Altíssimo, que está em seu auxílio agora. Ele vem e te socorre. Busque ler mais a Bíblia e orar habitualmente, levando a Deus os seus dilemas, as suas dores, pedindo que Ele aquiete a sua alma, que Ele aquiete o seu coração. Seja frequente aos cultos em sua igreja. Participe dos estudos bíblicos, da escola dominical. Preste atenção às pregações bíblicas. Busque ajuda do seu pastor e participe a ele os seus problemas, os seus dilemas, as suas angústias. Peça uma oração intercessória em seu favor. Busque conselho dos anciãos da igreja e dos mais experientes no Evangelho. Busque levar uma vida que o mantenha afastado de situações que acabem levando você ao pecado. E lembre-se, só Jesus de Nazaré pode tirá-lo dessa situação tão constrangedora de abatimento de alma e redirecioná-lo a uma melhor qualidade de vida. Que Deus possa te abençoar e possa fazer de você um homem, uma mulher curados pelo poder do nome de Jesus. Amém.